Você conhece alguém que teve infarto do coração, ou às vezes também conhecido como enfarte ou ataque cardíaco? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é infarto, quais as causas, o que fazer e como evitar essa situação tão temida. Nem todos sabem, mas certamente infarto é um dos principais problemas de saúde pública. É a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, considerando pessoas com mais de 35 anos, de cada 3 pessoas que morrem, uma morre por infarto. Isso sem contar a enorme quantidade de pessoas que o infarto não causa morte, mas deixa o coração mais fraco, que é o que chamamos de insuficiência cardíaca, com a queda significativa da qualidade de vida. Mas afinal de contas, o que é um infarto agudo do miocárdio? Todas as partes do nosso corpo precisam de sangue com nutrientes e oxigênio para viver. Se por alguma razão o sangue não chega a uma determinada parte do corpo, essa parte começa a morrer. Isso é o que chamamos de infarto. Existe infarto de vários lugares do corpo, como no cérebro, também conhecido como derrame ou AVC, no pulmão, no rim, mas sem dúvida o mais conhecido é o infarto do coração ou do músculo do coração, que chamamos miocárdio, o que na medicina chamamos de IAM, infarto agudo do miocárdio. O que causa o infarto no coração? Na maioria das vezes, o infarto ocorre quando há um súbito entupimento das chamadas artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue com nutrientes e oxigênio para o músculo do coração. O que entope esses vasos sanguíneos? Ao contrário do que muita gente pensa, a principal causa dessa obstrução não é uma placa de gordura que vai crescendo aos poucos, e sim coágulos sanguíneos que se formam quando essas placas de gorduras nas paredes dos vasos elas se rompem. Da mesma forma que uma casquinha se forma sobre um ferimento na pele, isso ocorre no interior do vaso sanguíneo. Mas como o vaso é bem fininho, o coágulo formado acaba entupindo a artéria e prejudicando o fluxo de sangue para o coração. Sem sangue, essa parte do músculo começa a morrer, e isso é o infarto agudo do miocárdio. E o que você vai sentir se tiver um infarto? Quais são os sintomas? O principal sintoma é a dor no peito, como se fosse um aperto muito intenso do lado esquerdo do peito, podendo se alastrar ou irradiar para ombros e braços, esquerdo ou direito, região do pescoço e às vezes até as costas. Além da dor, é comum as pessoas começarem a suar frio, terem calafrios, falta de ar, náuseas e até começarem a vomitar. Esses são os sintomas típicos de infarto, e nessa situação você deve procurar o pronto-socorro imediatamente. Evite dirigir, chame ajuda ou ligue para o 192 para chamar uma ambulância. Mas nem sempre é assim. Em muitas pessoas, os sintomas do infarto são os que chamamos de sintomas atípicos. Dor de estômago ou um simples mal-estar geral e falta de ar, sem dor ou mesmo sem sintoma algum. Nessas situações, muitos ficam sem diagnóstico. Não é à toa que quase metade de todos os infartos são silenciosos, sendo detectados depois de vários meses ou anos em exames de rotina. Mulheres, pessoas idosas, diabéticos, são as pessoas mais suscetíveis a esse tipo de infarto e por isso devem ficar ainda mais atentos. É importante que você saiba que muitas vezes você pode ter alguns sintomas que aparecem antes de um infarto agudo do miocárdio começar. Esse sintoma é a dor no peito, que pode ser mais leve e que aparece frequentemente quando você faz algum esforço, algum estresse emocional, mas que melhora rapidamente após alguns minutos descansando. Isso é o que chamamos de angina, e neste caso você também tem que procurar o pronto-socorro imediatamente. Se a angina for detectada na fase inicial, existe uma grande chance de um infarto ser prevenido. No caso da angina, também vale a recomendação que falei no infarto: evite dirigir, chame ajuda ou ligue para o 192 para chamar uma ambulância. Além dos sintomas, é muito importante saber se você faz parte de um grupo que tem a maior chance de ter infarto, chamado grupo de risco. Você sabe se ter algum fator de risco? Eu vou destacar alguns deles. Idade. Conforme aumenta a idade, aumenta o risco. Acima de 45 anos é considerado um fator de risco. Você é fumante? Se você é fumante ou ex-fumante, sua chance de ter infarto aumenta. Se você tem algumas dessas doenças, obesidade, hipertensão, diabetes ou colesterol aumentado, todas essas elas são fatores de risco, mesmo que bem controladas, com medicação. Todas essas são fatores de risco, mesmo que controladas. Nesse caso, o risco é menor, mas ele ainda existe. Tem alguém na família que já teve infarto, derrame ou alguma doença na coronária, principalmente pai, mãe, irmãos? Existe um fator genético que pode aumentar o seu risco. E por fim, você faz alguma atividade física, está muito estressado? Tanto o sedentarismo como também o estresse estão relacionados ao risco de infarto. Para que serve saber se você está no grupo de risco ou não?
por duas razões. Se você está no grupo de risco, sua chance de ter infarto é muito maior. Por isso, a primeira razão é que você deve procurar um médico, de preferência um cardiologista, para tentar prevenir esse problema. A segunda é que se está no grupo de risco e sente qualquer sintoma súbito, sendo o sintoma típico ou atípico no coração que eu mencionei, principalmente se esse sintoma vier depois de um exercício físico ou algum estresse emocional, você não deve pensar duas vezes. Você deve procurar o pronto-socorro o quanto antes. Não se pode brincar com esse problema. Infarto é um problema grave. Se tratado a tempo e corretamente no pronto-socorro, é possível minimizar muito os seus efeitos. Por isso é tão importante saber os sintomas e os grupos de risco para você não perder tempo em procurar um serviço médico de urgência nos casos suspeitos. Se tiver no grupo de risco, não deixe de acompanhar com o seu médico. Se tiver interesse, aqui no canal Doutor Ajuda tem uma série de vídeos que tem relação com o tema infarto, como dor no peito, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e colesterol alto. Esse é o canal Doutor Ajuda e seu objetivo é te transformar em um paciente mais bem informado para sua consulta médica. Você sabia? Um fator de risco importante que está sendo cada vez mais estudado para pressão alta e infarto é a chamada apneia obstrutiva do sono, quando a pessoa para de respirar várias vezes durante o sono. Normalmente é caracterizado por ronco alto e sonolência durante o dia. Se você se encaixa nesse perfil, não deixe de procurar um médico. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.